Pare de repetir expressões que todo mundo fala. Aqui é mais difícil, aqui é melhor, aqui é pior, aqui é bom, aqui é ruim, aqui é isso. Tira o foco de governo, tira o foco de acontecimentos maravilhosos ou ruins. Ah, você viu que está acontecendo isso aqui? Não. Opa, vou focar aqui, ó, palavra. Insira o que você ainda não faz. Lembra que eu falei? Tem coisas simples aqui que eu falei. Lê a Bíblia. Sirva refeições que vão fazer bem para o seu organismo espiritual. Fale o que você quer se alimentar e que você quer depois que isso apareça. Vamos falar com o Senhor agora. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Senhor, obrigado por mais uma manhã na tua casa, na tua presença, fazendo aquilo que o Senhor aprova e aquilo que nós sabemos que ninguém pode tirar de nós. Ninguém. Ontem ainda falamos sobre aquela palavra séria de Ezequiel 3, dizendo que aquilo que o justo fez, se ele, apenas ele, ninguém, nem seus pais, nem seus filhos, nem seu cônjuge, nem seus inimigos, podem impedi-lo de colher, de viver, de chegar até ao fim de forma gloriosa, poderosa, digna. Ninguém pode impedir que suas colheitas venham. O clima, as crises, as situações, as guerras, nada pode impedir que ele viva aquilo que a tua palavra promete. Mas ele, a própria pessoa, cada um pode invalidar suas semeaduras, pode colocar tudo a perder, pode trocar o certo, o Senhor, a palavra, o caminho da palavra, a verdade, por coisas duvidosas. E eu oro para que o Senhor, meu Pai, derrame sobre cada um de nós uma camada de temor maior do que aquela que já temos. Que recebamos do Senhor pela palavra, pelo louvor, pela oração, que o teu Espírito Santo testifique, nos revele e que tenhamos, meu Deus, temor, para que façamos a tua vontade e não a nossa. Que venhamos colocar, meu Deus, a tua palavra como o centro das nossas atitudes, atividades, o centro das nossas atenções. Eu peço que o Senhor nos perdoe por todos os pecados que nós cometemos até aqui. A mente, o que ela pensou, para onde ela foi, aquilo que foi alimentado, aquilo que desceu para o coração e que sentimos, e que com pensamentos fomos alimentando e nos enfraquecendo, e nos apodrecendo e azedando. Eu peço que o Senhor nos perdoe agora e nos ajuda a ter, meu Pai, um coração puro e limpo para apresentarmos-nos diante do Senhor. Nós não temos mais aqueles animais que eram separados e por um ano eram ali destinados a isso e ao final daquele período se tocava neles, na cabeça deles e se transferia os pecados para eles. Mas nós temos o Senhor. E eu oro para que cada mágoa, cada ódio, cada pensamento terrível, cada palavra que falamos e as quais agora nós quebramos em nome de Jesus, cada atitude onde tocamos com as nossas mãos ou caminhamos com os pés ou que envolvemos o nosso corpo em algo, eu peço que o Senhor nos perdoe agora. Nos perdoa, Senhor, por cada falha, por cada vez que nós erramos o alvo e pecamos contra o Senhor, contra, meu Deus, a nossa própria carne, o nosso corpo ou contra o nosso próximo. Eu peço que o Senhor venha ao nosso encontro nessa manhã e que receba a nossa adoração agora, que receba o louvor dos nossos lábios, do nosso coração,
a nossa atitude, meu Deus, de separação em busca para o Senhor. Eu peço unção, eu peço poder, eu peço graça, eu peço bênção sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Estão ligadas as suas vitórias? Você pega o Espírito, que Espírito você pega? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2025. O Senhor tem para mim o melhor vinho, do melhor tempo da minha vida, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. Graças a Deus. Esses dias aqui, vamos falar de uns 20 dias atrás. Nós, assim como a palavra de Isaías 54, a verdade é que Deus sempre fala, ora de um modo, ora de outro, ainda que o homem não perceba. Não está escrito em Isaías 54, é J33, 14 essa. Mas o que eu quero dizer? Tem algumas palavras que Deus tem enviado com mais vamos dizer, ele tá falando mais vezes, ele está enviando mais vezes, ele está colocando mais vezes, porque tudo que ele quer que seja absorvido dessas palavras ainda não foi absorvido, por isso ele continua mandando. Então, às vezes, o que acontece conosco? Às vezes a gente acha que está vendo algo, mas não está vendo tudo que tem que ver. Acha que está recebendo algo, mas não está recebendo tudo que tem que receber. É como quando o Senhor falou lá para o Jeremias, né? Olha, o que você vê? Ele disse assim, eu vejo uma amendoeira. Ele falou, você falou bem. Mas ele não falou assim, ó, tá vendo essa amendoeira? Tem amêndoas nela. Ele disse assim, viste bem. É uma amendoeira. A palavra em hebraico significa vigiar, né? Velar. Então ele disse, viste bem, porque eu velo para cumprir com a minha palavra. Então ele estava falando, ó, tá vendo? Você está vendo isso, mas isso quer dizer outra coisa. Não é apenas essa árvore que você está olhando. Não é por acaso que eu estou mandando uma mensagem. Não é por acaso que eu estou colocando uma imagem para você olhar. Não é por acaso que eu estou falando algo. Quando a gente pega o livro, por exemplo, de Isaías, se você ler o livro de Isaías numa sequência inteira, só o livro de Isaías, você vai falar, nossa, mas parece que, será que isso aqui está certo mesmo? Será que quem estava escrevendo ali, quem traduziu, será que não repetiu alguns capítulos, duplicou? Porque parece que é a mesma coisa, a mesma mensagem. Isaías foi muito de avisar de alerta, né? Ó, vai acontecer isso, ó, vai ser assim, ó, vocês vão passar por isso, ó, vocês vão ter tal situação, ó, vai ser de tal maneira. Não tem duplicação ali. Acontece que ele falava e o povo não ouvia, o povo escutava. Escutar é o som chegar até o ouvido. Ouvir é a mensagem chegar até o coração. Está entendendo? Então, às vezes, nós precisamos parar e pensar. A mensagem está chegando só até os meus ouvidos ou está chegando até o meu coração? Estou percebendo com o meu coração, quer dizer, eu percebo mudanças internas a ponto do que nós vamos falar hoje, a ponto disso aqui na minha vida estar diferente. As coisas acontecem quantas vezes na nossa vida? Primeiro acontece dentro, depois elas acontecem fora.
quando a mensagem ela chega até o meu coração, não importa se a mensagem está falando algo que trabalha a minha humildade, que eu tenha que me submeter a alguém, que eu tenha que me submeter a uma situação, que eu tenha que mudar, que eu tenha que, fazer o quê? Recuar. Se a mensagem está chegando até o meu coração, ela está causando efeito. E efeito quer dizer mudança. Quando um remédio faz efeito, quando cai no seu organismo, ele não gera alguma coisa? Alívio, desinflama, ele faz com que você que libere alguma coisa, corta a dor. É assim ou não é? Então, eu preciso, diga, eu preciso. Eu preciso agora parar e pensar, peraí, eu estou investindo nisso. Eu estou parando para ouvir a palavra, eu estou aqui na casa de Deus, eu estou aí onde você estiver, olha, esse horário eu parei, eu coloquei, eu estou ouvindo o culto. Eu estou ouvindo ou eu estou apenas escutando? A gente não pode se acostumar com a palavra. Sabe, eu não posso ser aquela pessoa que tem tudo na ponta da língua, eu sei repetir, mas eu não estou vivendo. Então, além de Isaías 54, eu disse Isaías 54, porque alguém ia falar, não, a palavra que mais tem sido pregada ultimamente é Isaías 54, sim. Mas a segunda palavra que mais foi pregada nesses últimos 20 dias foi Marcos 2. E antes de Marcos 2, eu quero ler o que está escrito em 1 Timóteo 4,16. Que está assim, atente bem. Atente é de atenção. Atente bem para a sua, o que, gente? Própria vida. E para a doutrina. Perseverando nesses deveres. Pois fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Esse versículo aqui ele é mais poderoso, ele é mais potente do que parece. E eu penso que é uma preparação para o nosso propósito. Às vezes a gente se pergunta assim, o que eu faço para mexer com tal pessoa? O que eu faço para tal pessoa se tocar? O que eu faço para tal pessoa, sabe, ela perceber, ver e ter uma outra atitude, uma outra postura na vida? O que eu faço? Tá ligado o ar aqui ou não? Liga para mim, por favor. Tá, hoje está quente. Às vezes a gente fica se perguntando e tem uma situação ou outra que a gente usa. Aqui tem uma receita. E pode parecer até contraditória, mas não é não. Atente bem para a vida de quem? A própria vida e para a doutrina. O que é a doutrina? A palavra de Deus. O que a palavra está falando comigo? O que a palavra está dizendo para mim? Vai dizer, não, mas se eu quero uma pessoa mudando, se eu quero um amigo, um familiar, se eu quero o meu cônjuge, se eu quero meu filho, se eu quero ali tal pessoa que é meu líder, eu preciso dele abençoado, para eu também ser abençoado. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina. Perseverando nesses deveres, pois, fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo, quanto aos que o ouvem. Alguns de nós
naquela, sabe, não, eu vou fazer tal coisa, eu vou falar tal coisa, eu vou dar uma indireta, aí eu vou fazer isso, aí eu vou tirar isso, eu vou fazer tal coisa para tal pessoa, vamos ver se elas tocam. Não está funcionando. Não funcionou e não vai funcionar. Coloca uma força desproporcional na tua vida. Na tua vida. Tirando a gente que tem filho que depende da gente, né? Quer dizer, estamos falando aqui de vida espiritual. Nós estamos no último culto antes do propósito dos 52 dias. Eu penso que aqui é uma preparação para o propósito. O que Deus quer de nós no propósito? Sabe, aquele negócio de cobrar alguém, de falar, não, fulano, porque você vai na igreja hoje, fulano, você vai fazer isso, fulano, você já fez isso hoje, você já... opa, atente bem para a sua própria vida. E para a doutrina, peraí, o que eu posso pegar que eu ainda não peguei da palavra? Eu já li a Bíblia hoje? Não, então deixa eu pegar a Bíblia e ler a Bíblia. Eu já louvei a Deus hoje com os meus lábios. Não é o lábio do cantor que está tocando lá no carro, não. Não é o lábio da Tamires que estava aqui no altar, não. Porque às vezes a gente está aqui no culto e assiste. É ou não é verdade? A gente não louva. A gente escuta e a gente assiste. É assim ou não é? Não vou nem constranger ninguém, perguntar. Porque aqui é nítido. Dá para perceber, quem não louva, a pessoa está ali, né? Poderoso Deus. E numa hora como essa ainda, né? Às vezes até... Então, atente para a sua vida. Tem a declaração poderosa. Eu já declarei. Eu já falei hoje. O que eu falei sobre cada pessoa que me cerca? Ei, fulano não tem jeito mesmo, hein? Nossa, tal coisa, tal pessoa, tal lugar é difícil, hein? Não, a minha vida. Então eu posso ter uma atitude. Eu posso ser um gerador. Então, fulano, eu abençoo fulano. Eu abençoo tal coisa. Eu estou gerando, eu estou fazendo. Eu não estou nem atentando, mas está aqui, passou. E eu tenho algo com isso, com essa pessoa, com esse lugar, com essa atividade. Eu estava... Cadê ele ali? Aquele quadrinho ali, tem coisa eu falo, né? A verdade, esse versículo, pega aqui de novo. Faz favor, eu já coloquei ele aqui. Esse quadro aqui é a segunda vez essa semana aqui que eu vou usar ele. E eu gosto desse quadro aqui porque Deus tem usado esse quadro aqui já de coisas daqui que às vezes... O que significa isso aqui? Eu nem leio, já sei na cabeça o que está escrito aqui. Eu não estou olhando no telão não, tá? Eu ainda lembro quando eu orava pelas coisas que hoje eu vivo. Não é isso? Eu me lembro dos dias que eu orava pelas coisas que hoje eu tenho. Obrigado. Tem coisas... Esses dias eu ainda estava pensando, né? Eu não tinha me dado conta que tinha uma situação que eu vivo hoje, que eu já tinha orado por ela, pedido, que não foi nenhuma aquela coisa de você ficar orando muito, mas eu ter falado aquilo. No momento que eu estava sozinho, eu quero isso. E depois eu esqueci. E aquilo aconteceu. Mas uma coisa eu lembro, que eu olhei para algo que eu falei, eu queria isso aqui.
Depois eu falei, não é que é verdade? Eu não tinha me dado conta. Tem coisas que a gente nem imagina. Então, imagina as coisas que você está vivendo também ruins, difíceis, amarradas, complicadas, nocivas até, porque você abriu a tua boca antes e disse, isso aqui não dá, isso aqui não tem jeito, isso aqui é ruim, isso aqui é mal, isso aqui é pesado, isso aqui eu não posso fazer, isso aqui eu não posso comprar, isso aqui eu não posso pagar, isso aqui eu não vou conseguir resolver. A gente vive as duas coisas, as boas e as ruins. Então, a doutrina, eu posso ler a Bíblia, que eu não li, eu posso louvar a Deus, que eu não louvei, eu posso ter a benevolência. Sabe o que é benevolência? Benevolência é uma atitude boa de beneficiar alguém com a vontade, que é a palavra volência, de beneficiar alguém. E é uma das virtudes do fruto do Espírito. Então, a gente não tem vontade, mas a gente pode treinar para ter, sabe aquela coisa, ó, eu devo, então, peraí, deixa eu já colocar na minha cabeça que hoje, pelo menos, eu vou fazer o bem para alguém. Mas eu não estou fazendo para essa pessoa, eu estou fazendo, na verdade, para mim. Porque o foco aqui está em mim. Então, eu, particularmente, de alguns dias, poucos dias para cá, em cada área da minha vida, eu tirei algo. Eu tracei uma meta, eu vou tirar algo. Todo dia eu tenho que terminar o meu dia sabendo assim, ó, isso aqui eu tirei hoje. Ou eu tive vontade de fazer, de ver, de comer, de falar, isso é muito importante. A bispa usa uma expressão que ela é a mais verdadeira possível para isso. Toda vez que ela prega sobre o assunto, o poder das palavras, ela usa essa frase. Cada palavra que sai da sua boca, vamos ver quem lembra, que todo mundo aqui passou bastante tempo ouvindo a bispa toda semana, né? Que aí o pessoal vai falar, nossa, ele só faz pergunta difícil. Qual que é a frase que a bispa usa? Completa a frase. Cada palavra que sai da sua boca é uma... Qual que é a expressão que ela usa? É uma expressão, não é uma palavra. Cada palavra que nós falamos é uma... Aproveitar aqui, ó. Vou dar a dica. Alguém? Cada palavra que nós falamos é uma refeição que nós servimos para quem? Cada palavra, ó, imagina isso aqui, ó, cada palavra, ó, olha que maravilha essa água aqui, ela não é maravilhosa, mas a imagem dela é maravilhosa, né? Essa aqui não é maravilhosa, mas a imagem, vamos dizer que ela é o que a gente está vendo, pelo menos o que parece, ó. Cada palavra que a gente fala é uma refeição que nós servimos para quem? Nós mesmos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tirei. Há alguns dias atrás, está quebrada toda a inveja agora em nome de Jesus. Eu não fui radical, mas eu tirei, eu falei, eu vou tirar algumas coisas que eu comia, praticamente todos os dias, eu vou tirar. Então eu comecei a ter uma meta. Todo dia eu tenho que terminar o meu dia sabendo que eu tirei coisas que ou eu via, ou eu ouvia, ou eu fazia, ou eu falava, ou eu comia, ou eu bebia. Então hoje, por exemplo, eu lembro que a última vez que eu usei essa camisa aqui, ela estava assim, estava pedindo socorro.
que o botão já estava assim, né? Sabe quando você põe a camisa aqui, o ombro já fica curto e tal? De lá para cá já foram, se foram, sem nada, sem remédio, sem exercícios, se foram 5 quilos. Quando alguém pergunta, você emagreceu? Não, eu só desinchei. Estava tão inchado, inflamado. Eu fui tirando coisas, tirando. Estou melhor. Só que eu vi que isso é tão bom que eu falei, peraí, o corpo, a energia, a força, só de você perceber que você põe uma calça, eu não suporto nada me apertando. Eu não sou aquela pessoa de toque, então eu não gosto de nada me apertando, nem a cinta, nem a calça, nem o tênis, nem o sapato, nem a camisa, nada. Não dá para usar roupa justa. Então isso para mim já é, o meu dia é outro, quando eu não tô apertado, quando eu não tem nada justo assim. Opa, está funcionando para o meu corpo. Vai funcionar para todas as áreas. Então, eu já falei aqui dias atrás, corta a informação que você está recebendo que ela não está te ajudando. Falei ou não falei? Quem é do culto das 6 aqui sabe. Tem coisa que eu não sei mais. Emagreci. Não é no corpo, emagreci assim, ó, minha alma está igual o meu corpo. Não tem nada me apertando, são pressões a menos. E aí, eu emagreci também no meu espírito. Tem palavras que por mais que teve situações assim, ó, que eu fui tentado, assim, sabe quando você é espetado e acusado internamente, externamente e tal? Que naquele momento eu falei assim, eu não vou ficar depois com essa pressão, aquela coisa, aquele inchaço na alma, aquela situação ruim, desconfortável, né, que você não dorme direito e que você já acorda mal. Quando a gente come errado à noite, pelo menos aqui isso é muito sensível. Quando você come errado à noite, você não tem uma noite inteira ruim, que você fica lembrando daquela comida ruim, daquela, sei lá o que é que você pode ter comido, que você fica mal, desconfortável, o sono é leve, não é aquele sono profundo, reparador, e você já acorda ruim. É ou não é? Quando a gente fala o que não deve, faz o que não deve, não é a mesma coisa? Você já reparou que você acorda oprimido? Você acorda mal-humorado, parece que você acorda de mal com o mundo, de mal com a vida. É assim ou não é? Então, ó, ninguém podia fazer isso comigo. Ninguém podia fazer isso para mim. Ninguém podia. Veja que há mais de 1 mês atrás, eu assinei ali 1 mês de um aplicativo que te fala, ó, faz isso, faz aquilo outro. Pois eu fui capaz de perder 1 mês, não aconteceu nada, e o aplicativo fala, ó, você tem que fazer assim, você tem que comer assim, você tem que fazer tal coisa, tal exercício, tal. E nada, perdi o dinheiro. Não aproveitei nada, mas quando eu decidi, ó, tá aqui, ó, atente bem para a sua própria vida. Quando eu coloquei, não, eu vou ler no mínimo isso. O que eu vou ler vai ter a ver com tal assunto. O que eu vou falar bem, eu não vou falar agora qualquer coisa. Mesmo quando eu sou tentado ali, ó, quando eu sou espetado, quando eu sou ali pressionado. Opa, eu não falo. Por quê? Eu emagreci, meu espírito está leve. Por que eu emagreci? Porque eu só estou comendo as refeições que eu sirvo para mim são boas. Você está entendendo ou não? Que tipo de emagrecimento que eu estou falando? Estou falando de todos, tá? Estou falando de todos. Mas que tipo de leveza que eu estou falando? E aí, é claro, eu não vou, porque a gente precisa ser duplamente eficiente. Como é que eu me torno uma pessoa duplamente eficiente?
quando eu sou capaz, e diga eu sou capaz, diga eu posso, quando eu corto o que é ruim e ao mesmo tempo eu adiciono o que é muito bom. Então imagina que você pare de comer o que é porcaria e começa a comer o que é muito bom. Você vai perder líquido desnecessário que estava acumulando, você vai perder toxinas, você vai perder gordura, você vai perder o que é dispensável e você vai ganhar nutrientes, você vai ganhar vitamina, você vai ganhar energia boa. Meu Deus do céu, isso é bom demais. Na mente é assim também. Então, você para de ver, de ouvir, de receber, de ter o contato com algumas coisas, a tua potência aumenta em todos os sentidos. O teu controle. Só que aí, o começo, todo mundo é capaz de fazer. Todo mundo hoje pode pegar e falar, eu já vou sair daqui agora, vou ler tantos capítulos da Bíblia, vou para casa louvando a Deus, vou ter tal atitude agora, não vou falar. Só que está aqui, ó, inclusive no nosso estudo está escrito assim, está grifada essa parte. Perseverando nesses deveres. Porque a gente é capaz de começar. Mas depois que alguma coisa fora do nosso planejado, fora do nosso controle acontece, a gente tem a tendência a parar, se sentir decepcionado, desanimado daquilo. Por que foi assim? Por que aconteceu desse jeito? Por que foi dessa forma? Por que foi assim? Não. Não vou fazer mais, não. Atente para a sua própria vida. Atenta para a sua própria vida. Aí você vai dizer, mas eu não lembro dessa palavra. Você falou que essa palavra está sendo muito falada, muito pregada, está sendo muito dita. Essa palavra, se eu trocar por uma palavra, qual palavra que é? Foco. É só uma maneira diferente de falar de foco, é uma maneira bíblica. E às vezes a gente está envolvido, falando, pensando, recebendo, misturado com um monte de coisas, principalmente pessoas. A gente está deixando alguém conduzir a vida da gente, com as obras, atitudes, palavras, com o que a pessoa está fazendo, que a imagem que a pessoa faz causa. Às vezes você está mais preocupado com a saúde de uma pessoa, né, e você não tem controle nenhum sobre a saúde dela do que com a sua. Você está mais preocupado com o crescimento intelectual e a honestidade intelectual de uma pessoa do que com a tua. Você está mais preocupado com a alma de uma pessoa do que com a tua. E a Bíblia está dizendo que se você perseverar nesses deveres, fazendo isso, você salvará, diga salvar, diga mudar, diga transformar, diga curar, diga prosperar, tanto a si mesmo, quanto aos que o ouvem. Tem gente que quando mudar, vai gerar mudança, mesmo não fazendo nada fora de si para gerar mudança. Vamos pegar um exemplo? A bispa. Quantas vezes que a gente ouve um culto da bispa, se você perguntar qual foi o personagem, qual foi o versículo, qual foi o herói da fé que ela falou, talvez você não lembra, mas às vezes ela conta uma história dela. Aquela história chamou mais atenção, mexeu mais com a gente e nos levou a pensar em algo e talvez até a tomar decisões do que a própria história. É ou não é verdade? Quantas pessoas que eu já ouvi. Eu lembro ainda, inclusive, esses dias a gente foi, eu e a Iana, a gente foi fazer uma visita, que a pessoa, inclusive, está devendo para Deus, né? Como se está na pendura com Deus, não é comigo, não. Né? Filho na UTI,
Quando meu filho sair, eu vou levar para a igreja. Opa, cuidado com o que votares ao Senhor. Votou, não cumpriu, como se diz, né? Se a agiota cobra, imagina Deus quando cobra, né? Os recursos de Deus é maior que a do agiota. É ou não é verdade? Deus tem recursos que um agiota não tem. E, por exemplo, a gente quando foi falar e mostrar do que ela estava vivendo, a gente nem usou nenhuma história da Bíblia. A gente pegou a história da bispa como o Murilo falou. Foi assim, aconteceu desse jeito, tal. Aquilo fez a pessoa se encher de esperança. Porque aconteceu. É fato, mexe com a pessoa. Então, quando a gente tem uma transformação, uma mudança, as pessoas veem aquilo e aquilo move as pessoas. Você não precisa nem falar para a pessoa, você não está vendo o que aconteceu comigo, não, a pessoa vê e ela pensa lá dentro, olha, é possível, aconteceu com tal pessoa, vai acontecer comigo também. Então, o que eu tenho pegado para mim isso? Estou te até abrindo algumas coisas aqui pessoais. Esses 52 dias é um tempo da gente estar focado em si mesmo. Da gente estar trabalhando como se não houvesse mais ninguém nessa terra. Colocar força assim, ó, eu vou reconstruir o meu muro. Como Neemias fez, inclusive, né? Ainda não é hora de falar de Neemias, mas o Neemias, quanto tempo demorou para restaurar os muros? Quantos? Na verdade vos digo, 172 dias. Porque os primeiros 120 dias ele restaurou quem? A si próprio. Lembra? Quanto tempo ele passou orando, jejuando? Quanto tempo? 4 meses. 4 meses, 120 dias. É ou não é verdade? Mas olha que coisa mais poderosa, gente. Olha que coisa mais poderosa, e é a confirmação desse versículo. Atente bem para a sua própria vida e para a... Faz favor para mim aí, o pessoal aí da técnica. Vê as outras versões desse versículo aí, coloca por gentileza também. Eu quero ver como é que ele está colocando a palavra doutrina. Pode colocar NA, NVT, a NTLH. Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nestes deveres, porque fazendo assim você salvará tanto a si mesmo como aos que o ouvem. Cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que ensina. Esse aqui é bom, porque o que você ensina não é o que você fala, mas é o que você pratica, é o que as pessoas estão vendo. A gente sabe a pessoa que fala uma coisa, mas faz outra. Adulto, sabe ou não sabe? Você não sabe aquela pessoa que fala assim para você, eu lembro de uma pessoa que eu convivi, e um dia eu falei assim para a pessoa, falei, deixa eu te falar uma coisa, você não vai gostar. Eu falei, vai mudar. Eu falei, o nosso tipo de relacionamento vai mudar. E mudou. Talvez até por eu ter declarado aquilo antes. Eu aprendi a não fazer algumas declarações mais. E nem foi depois disso. Demorou ainda para eu aprender algumas coisas. Mas eu falei para a pessoa, né? Porque aquilo começou a me incomodar. Mas, enfim, eu fiz o que eu tinha que fazer, né? E depois eu vi que eu não perdi. A pessoa era uma pessoa que ela falava demais de generosidade.
e falava demais de liberalidade. A pessoa fala, qualquer coisa a pessoa, não, porque a generosidade, porque tem que ser generoso, porque tem que ser liberal, tal. E eu via que a pessoa, ela falava de generosidade. Ela falava de liberalidade, mas toda oportunidade que ela tinha, ela não era generosa, ela não era liberal. Como é que você sabe que uma pessoa é liberal, generoso? Quando ela assume a condição de pai, do que ela pode assumir. O que é a condição de pai? Vou dar um exemplo. Você está num contexto onde você percebe que você é a pessoa com mais condições ali. Que condições? Eu falo pai, tá? Estou falando de homem, mas é uma mãe no caso de uma mulher. Antes que alguém já, né? Que eu não lembro qual a expressão que esses dias eu falei, alguém depois falou, nossa, mas excluiu as mulheres. Não, esse aqui não é o programa da Forte e Corajosa. Então, é para as mulheres também. Então, pai para o homem, mãe para a mulher. Quando você é o pai, deve agir como pai. Quando você percebe que Deus te colocou num contexto onde você é a pessoa com mais condições que tem ali. Que condições? Quaisquer condições. Às vezes você está num contexto que ninguém aquela situação sabe o tanto que você sabe. O que Deus quer que você seja? Eu acabei de falar. Oh, Senhor, obrigado. Mas como que eu vou ser pai quando eu sei mais que todo mundo? Como é que eu sou um pai num contexto que eu sei mais que todo mundo? Eu ensino. O que muitas vezes a gente faz? A gente se cala. Eu fui pai. Eu percebo, eu estou num grupo aqui, pode ser um grupo pequeno, eu mais 2 pessoas, eu mais 5, eu mais uma, está aqui, tem algo tal, e eu percebo que eu sei mais e está faltando conhecimento para alguém concluir algo, para alguém fazer algo. O pai, o que ele vai fazer? Ele ensina. Ele não vai se calar diante daquilo. Ele não vai deixar aquilo passar como se ele não tivesse nada para oferecer. Isso é generosidade. Isso é liberalidade. Mas antes que alguns falem, ufa, achei que ele ia falar outra coisa. Não, vamos falar de outra coisa também. Às vezes você está num contexto que você vê que você é a pessoa que você tem mais experiência. A gente adquire experiência de 2 maneiras, vivendo coisas ou recebendo ensinamento de pessoas que a gente confia. Porque tem coisa que a gente só vai viver se confiar. Que aí eu lembro do que os 2 ali direto faz, né? Inclusive um faz errado, já vi. Sabe aquela historinha, que eu imagino que foi o pai que gerou isso neles 2, né? Esses dias eu vi lá o mais velho, o mais novo falou assim, fulano, ó, me segura que eu vou me jogar. Ele pega e... Aí o outro vai lá e segura. Como é que você vive isso a primeira vez? Como é que você tem essa experiência? Quem está aí assistindo, imagino que você entendeu o que eu estou falando, né? Quando você se joga para trás para alguém te segurar. Como é que você vive essa experiência? Qual é a primeira... Como é que você vive essa experiência? De que forma você vive primeiro essa experiência? Confiando. É ou não é verdade? Você precisa em algum momento confiar, alguém vai me segurar. Pode ter sido o pai, pode ter sido a mãe, pode ter sido o irmão mais velho, pode ter sido um amigo. Então, tem coisa na vida que a gente só vai passar a experiência para quem confia na gente. E às vezes você se vê ali numa situação que você vê que as pessoas confiam em você e elas precisam daquela experiência, sem viver aquela experiência. O generoso, ele vai transmitir aquela experiência.
Ele não vai omitir, Ele não vai esconder, Ele não vai guardar, que isso é um problema que nós temos aqui com muitos brasileiros, que podiam ser pais daqueles que estão chegando. Tem coisa que a gente vive, pela misericórdia de Deus, eu faço isso. Quando eu vejo alguém indo por um caminho que eu fui e quebrei a cara aqui, ter uma experiência negativa, um golpe, comprar uma coisa errada, ter algo que não é bom aqui, que você vai perder tempo, vida, dinheiro, eu falo, não vai por esse caminho, não, isso aqui não funciona, isso aqui não é assim. Não é porque todo mundo fala que isso aqui é... Não vai, não funciona, não é bom. E aí se a pessoa confia, ela, opa, obrigado, vai pegar aquilo, vai evitar aquilo, vai pegar aquilo, vai fazer da maneira certa. Como é ser pai quando você está num contexto que você, tem mais do que todo mundo envolvido? O que você faz nesse contexto? Você paga, você doa. Tem gente que estava querendo que não chegasse nessa parte, né? Ai, meu Deus, não, eu não queria que falasse disso, dessa generosidade. No ponto que eu falei com a pessoa foi esse. Eu disse para a pessoa, toda vez que você tem oportunidade, você fala de generosidade, você fala de liberalidade, mas toda vez que você tem oportunidade de provar isso, você faz o contrário. Sabe aquela pessoa que ela sai com você, ou ela viaja com você, ou você está vivendo uma coisa ali em grupo, no mínimo de grupo é 2, né? E toda vez você pensa assim, não, dessa vez essa pessoa, por exemplo, a pessoa te chama, vamos ali tomar um café? Você está indo num lugar com uma pessoa que demora 2 horas, a pessoa no meio do caminho fala assim, vamos parar aqui para comer alguma coisa, de repente você não está com fome. Você não está nem pensando em comida, mas a pessoa fala assim, vamos parar aqui para comer alguma coisa? Tudo bem, vamos. Aí come, aí a pessoa vai lá, pede aquilo que ela nem olha o preço, né? Sabe? Você já fica desconfiado quando a pessoa não olha o preço das coisas, né? Que você não sabe o lugar que você está, não sabe quanto você tem, porque essa é a meta de vida, tá, gente? Você ir no mercado, passar e só ir fazendo assim, né? Nem olhar o preço. Gosto dessa marca, isso aqui é bom e tal. É a meta de vida, é a meta. Você vai no restaurante, nem olha, você só pensa, tem isso? Tem. Não está nem aí quanto custa, né? Pede, come, chegar no final assim, nem tirar dinheiro, só passa o cartão assim, fala, pega de gorjeta X aí. Essa é a meta. Mas ainda não é a realidade de todos. É ou não é verdade? Mas vai ser daqui a pouco, né? Então, enquanto não é a realidade, a gente precisa ser adulto e precisa ser pai. Pai é aquele que olha para ver se aqueles preços são praticáveis para aquela carteira. É assim ou não é? Criança pensa, eu gosto, eu pego. É legal, é bonito, é colorido, eu quero, não importa preço, eu nem sei o que é preço. Adulto não, adulto sabe. E aí você vê a pessoa, vamos comer, vamos. Aí a pessoa pega, eu quero isso, com aquele acompanhamento, com aquilo ali e tal. Chega no final, a pessoa ainda te solta aquela, né? Você que vai pagar hoje, né? Aí, você às vezes, naquele tempo que você ainda tem uma dificuldade em falar não, pode deixar que eu pago. Aí a hora que você vê, puxa vida, meu Deus do céu, eu peguei, deu 1/10 disso aqui que a pessoa pegou, estava pensando tudo custo, e a pessoa vai. Segunda vez, mesma coisa, sempre é o outro que paga, o outro que paga a conta, o outro que paga a conta, o outro que paga a conta. Isso não é postura de pai. Isso não é postura de alguém que é generoso. Isso não é postura de alguém que é liberal. O liberal, ele não está contando que alguém vai pagar suas contas, que alguém vai cobri-lo, que alguém vai, resolver os seus problemas. O generoso prospera. Por quê? Porque ele compartilha o que tem, como a Bíblia diz, né? Compartilha o que tem com 2, com 3 ou com muitos.
Mas tem gente que a palavra, expressão, generosidade, liberalidade sai da boca assim, ó, todo dia. Mas não sai pelas mãos, não sai por um ensinamento, não sai no cuidado com as pessoas. Então, você está dizendo para a gente atentar para a própria vida, não para o próximo. Isso é atentar para a própria vida. Eu estou gerando um padrão novo na minha vida? Porque lembra, a gente gera um padrão cortando coisas. E a gente gera um padrão adicionando, inserindo, colocando coisas novas também. Se eu não tiro coisas e eu não coloco coisas, eu continuo a mesma pessoa. E os 52 dias, a Bíblia, a palavra, a mensagem que o Senhor tem para o Ministério Mudança de Vida, está falando de um foco com as nossas atitudes, com nossos pensamentos. E o que você vai pensar? Você vai pensar boa parte do que você vê. Você vai pensar muito do que você ouve. Tem uma pessoa que quando fala assim para mim, a pessoa às vezes, né, de tempo em tempo, a pessoa fala assim, ó, eu tive um sonho. Dentro de mim eu penso assim, ó. Essa pessoa, ela viu muito isso, ouviu muito isso, se envolveu muito com isso, quer ver que esse sonho vai ter a ver com tal assunto? O que acontece? A pessoa fala o sonho. Adivinha do que era o sonho da pessoa? Sabe aquelas coisas que ela estava ouvindo, ou vivendo, ou participando? Eu vi. E não é assim, criança tem muito disso. A Linda, por exemplo, tinha uma época que ela assistia um filme que tinha alguma coisa, a gente já sabia, a gente já até se preparava. Como se diz, quem vai dormir com ela hoje? Ou ela vai dormir aqui na cama com a gente, ou quem vai dormir com ela hoje? Por quê? Dependendo da intensidade do filme, a gente sabia, ela vai acordar no meio da noite, assustada, alguma coisa, sonhei com um monstro, sonhei que tal pessoa fazia tal coisa. Por que isso acontecia? Porque ela tinha visto, porque ela tinha olhado, porque aquilo mexeu com as emoções dela. Depois aquilo continuou quando o subconsciente dela estava trabalhando. Mas não é diferente quando a gente está acordado. Você fica envolvido com uma coisa, é aquela história, eu sempre uso o mesmo exemplo. Quando você chega perto de uma pessoa que está exalando cheiro de álcool, você já chegou atrás de uma pessoa, sem ver e sem ter acesso à boca dela, atrás de uma pessoa, você já sentiu o cheiro de álcool nela? Você, muitas vezes, né? Ainda mais lá na Sé, né? Chegar atrás de alguém assim, você fazer assim, ó. Meu Deus, olha, é álcool. É ou não é? Quer dizer, eu não estou sentindo o hálito da pessoa, estou atrás dela. Por que eu estou sentindo o cheiro de álcool? Porque essa pessoa bebeu tanto que está saindo o cheiro pelos poros, é assim. Uma pessoa que fala muita bobagem, uma pessoa que fala coisas obscenas, toda hora a pessoa está falando uma palavra obscena. Por que será que essa pessoa fala tanta palavra chula, palavra obscena, palavra com conotação dupla? Por que será? Porque ela está vendo isso. Porque ela está ouvindo isso. É ou não é verdade? Uma pessoa que fala negativamente. Por quê? Porque ela está inteirada, ela sabe do que não dá, do que não pode, do que está ruim, do que é limitado. É notícia, notícia. Por que a maioria das pessoas fala negativamente? Não, isso aqui não dá. Não, isso aqui não pode. Isso aqui está difícil. Isso aqui não vai chegar. Isso aqui não vai acontecer. Por quê? Porque está inteirada das notícias. Notícia sempre está colocando um limite. Não dá, isso aqui é um problema, isso aqui não pode, isso aqui agora diminuiu, isso aqui baixou, isso aqui, o preço disso aqui aumentou, isso aqui subiu, isso aqui agora é difícil. Os nossos números agora apontam que tantas pessoas estão afetadas. É a diferença que a gente viveu na pandemia. Todo mundo lá em pânico e a gente estava vivendo. Nós estávamos vivendo porque a gente decidiu, não vamos ouvir, não vamos ver notícias e vamos ouvir a palavra, vamos
pregar a palavra, vamos declarar a palavra, vamos nos envolver com a palavra. E foi isso que a gente viveu. E quantas pessoas que num tempo onde nos podia trabalhar, nos podia ir a lugar nenhum, às vezes até ir à igreja não podia, quanta gente que viveu a melhor fase da vida, que cresceu, que despontou, por quê? Baseado no que tirou e no que acrescentou à vida. Esses 52 dias é o tempo de nós nos atentarmos para nós. E não é nem nós. É o tempo de eu me atentar para mim e para a doutrina, para a palavra, para o adquirir a palavra, para a prática da palavra, para me envolver com a palavra. Eu tenho atividades, eu tenho trabalho, eu tenho responsabilidades, eu tenho compromissos, mas o meu foco e a minha força eu vou colocar no que diretamente eu vejo, eu ouço, eu falo, eu vivo, eu como, eu pratico. Porque se eu mudar dentro, minha mente muda, meu corpo muda, minha condição financeira muda, meu casamento muda, porque o mais forte prevalece, meu contexto muda, meu ambiente muda. Uma pessoa que ela está bem, ela não vai viver num lugar que é bagunçado. É ou não é verdade? Uma pessoa que está bem, ela não vive num ambiente escuro. Uma pessoa que está bem, ela não vive num ambiente cheirando mal. Uma pessoa que está bem, ela não vive num ambiente oprimido. Então ela muda, aquilo vai mudando, porque ela gera mudança. Ela causa mudança. Você vê que tem gente que onde passa, a pessoa deixa o rastro. O rastro da luz, o rastro daquele cheiro bom, aquela áurea que fica diferente, a organização, a excelência, o não aceitar e se contentar com algo que pode ser melhorado. Por quê? Porque ela é assim, ela se tornou assim. E esse é o tempo. Nós não temos 4 meses antes, mas nesses 2 dias que faltam, é um tempo para você já mentalmente e espiritualmente se preparar para viver isso aqui durante os 52 dias. 1 Timóteo 4,16. Atentem-se para a sua própria vida e para a doutrina. Tira o foco de país. Seja você que está aqui. Tira o foco dos Estados Unidos. Pare de repetir expressões que todo mundo fala. Aqui é mais difícil, aqui é melhor, aqui é pior, aqui é bom, aqui é ruim, aqui é isso. Seja você do Brasil, porque aqui nunca, esse é o país. Não, atente para você. Tira o foco de governo, tira o foco de acontecimentos maravilhosos ou ruins. Você viu que está acontecendo isso aqui? Não, vou focar aqui, palavra. Insira o que você ainda não faz. Lembra que eu falei? Tem coisas simples aqui que eu falei. Lê a Bíblia. Você quer uma coisa complicadíssima para algumas pessoas? Complicadíssima, dificílima. Lê a Bíblia. Vamos pegar a expressão que eu disse perfeita e completa. Eu disse ler a Bíblia. Ler a Bíblia é fazer isso aqui, tem um objeto aqui. Como é que é o nome desse objeto? Essa é a Bíblia. Então, ler a Bíblia é pegar o livro sagrado e parar e ler. Não é ler o projetor da igreja. Está entendendo? Não é ler no celular o versículo do dia que você colocou lá a notificação para apitar para você ali em determinado horário do dia. Eu estou dizendo ler a Bíblia. Literalmente, do jeito que eu estou falando. Ler a Bíblia. Aqui, Louvar a Deus. Aqui, esse grupo aqui, seja afinado, desafinado, a gente tem que agora destravar
esse comportamento passivo no louvor. É louvar a Deus. Não é por acaso que põe a letra da música ali, para você conseguir ler e não é só acompanhar e ficar ali, ó. Como é que é mesmo? Ou no máximo, né? Louva. Ah, mas eu não tenho. Louva. Louva. Como se diz, às vezes até os pernilongos que tem aqui depois da chuva estão louvando a Deus, porque tudo que tem fôlego louva o Senhor, né? É ou não é? E a gente está aqui com voz, com timbre, com raciocínio, com semelhança a Deus, não estamos louvando a Deus. Sirva refeições que vão fazer bem para o seu organismo espiritual. Fale o que você quer se alimentar e que você quer depois que isso apareça. Então tem refeições que a gente tem falado, que a gente tem lançado para comer depois, que estão fazendo muito mal. Para, tira, corta, emagrece disso. E só sirva as refeições que você quer se alimentar. Então, é cortando o que não presta, o que não é bom, o que não serve, o que não agregou nada até hoje. E ainda mais adquirindo. Rede social, já falei, você ganha dinheiro com ela? Ganha. Então, continua ganhando, posta coisa boa. Você não ganha dinheiro com ela? Então, tira, corta. Se não está te ajudando, está te atrapalhando. Tira. Ah, eu gosto de ver tal coisa, separa um horário, mas não seja aquela pessoa que é indiscriminada. Qualquer tempinho que você tem, você está ali, ó. Está ali vendo, né? Passando tela sem propósito, sem aprender nada. Pega, vai trabalhar o seu idioma, a sua língua. Você tem um tempo? A rede social tem esse lado bom. Você tem um tempo? Vai aprender a falar direito. Tem pessoas hoje que geram esse conteúdo. Que está te ensinando a falar. A gente aqui precisa aprender a falar inglês. Então, vai ver alguém que vai te ensinar a falar uma palavra, a entrar numa loja, falar de um assunto que é do teu dia a dia. Ah, não, eu estou no Brasil. Então, vai aprender a língua corretamente. Não aceita ser aquela pessoa que fala, sabe, de forma somente gíria, só sabe falar com gente que tem muito pouco conhecimento, que às vezes tem palavras que você escuta, você nem sabe o que significa, você não teve até hoje o cuidado de ir lá e pesquisar, de aumentar o teu conhecimento, de dominar o seu idioma e ser o tipo de pessoa capaz de conversar, seja compreendendo, seja se comunicando com qualquer nível de pessoa. Aí onde você pode usar? Deve usar a rede social. Tem gente que produz conteúdo só para isso. Tá, vai te ensinar, vai te acrescentar. Eu costumo, quando eu vou ver alguma coisa, ver algo que vai me trazer pelo menos algo. Vai me ensinar, vai me trazer conhecimentos. E claro, vou ouvir uma palavra. Vou pegar um texto que vai me ajudar. É o que eu estou falando, é o que você quer viver daqui a pouco. Eu quero estar melhor hoje, à tarde, do que eu estou agora. Como agora, eu tenho que estar melhor do que eu estava ontem. E esses 52 dias, eu nem vou entrar na palavra de Marcos, mas eu acredito que Deus nos fez entender como nós devemos aplicar o foco do qual tanto Ele está falando. Amém? Pode se colocar em pé, por gentileza. Inclusive, uma coisa que a gente tem que também trabalhar na vida é a gente falar e atender o que a gente fala. Eu lembro das pessoas que falaram na quarta-feira, Sexta-feira eu vou estar aí. A gente está na palavra dos 2 filhos, Quem não falou que viria, veio. Quem falou que vinha, não veio. A gente tem que se perguntar isso também.
Qual dos filhos, em todo momento, qual dos filhos eu sou? Aquele que fala que vai fazer e não faz? Ou aquele que não fala, mas entende, não, é bom, eu tenho que estar lá. Não, essa é a minha oportunidade de estar lá com meu pai, de fazer o trabalho, de plantar agora isso, de fazer. Porque às vezes a gente cai nesse erro, né? A gente, na hora que alguém nos pergunta algo, nos cobra algo assim, e aí, você vai fazer, você vai entregar, você vai fazer parte, opa, eu vou, eu tô aqui, não, eu vou, não, vamos. E aí chega na hora, tem o sacrifício, tem a dificuldade, hoje não, não vou, não faço, não, vai me custar caro, não, hoje não. Sirva para você o que você quer receber, o que você quer viver. Com seus olhos fechados e as mãos no seu coração. Senhor, a minha oração agora, em nome de Jesus, nos ajuda. A cada um de nós, me ajuda aqui, ajuda cada um aqui. A aplicação, meu Deus, dessa palavra, ela não é complexa. Ela é simples, mas é difícil a cada instante, principalmente para aqueles dentre nós que já têm outro hábito, outra rotina, outro tipo de visão. E quantos, meu Deus, de nós já se habituou a servir as piores refeições para si, para sua família, para o seu contexto profissional, para sua casa. Às vezes, em cada parte da vida, são refeições tóxicas, perniciosas, pesadas, ruins. E é o que nós nos acostumamos a fazer. Porque a reclamação é a verbalização de pensamentos negativos, ruins, de percepções erradas. E quantas vezes que nós falamos? Quantas vezes que nós questionamos e fazemos isso dando legalidade para o diabo? Por que eu fiz isso? Por que eu estive? Por que eu agi? Por quê? Porque eu cheguei aqui? Por que eu me dei a essa situação? Por que não foi diferente? Quantas vezes que nós falamos de nós, da nossa saúde, da nossa cabeça, da nossa mente, do nosso tempo, do nosso presente. Como quando falávamos lá atrás do futuro e o futuro chegou. O futuro virou presente. E hoje está aqui o presente do que já foi o futuro que nós dissemos, não vai acontecer nada de bom. Isso aqui ainda vai ficar ruim, isso aqui vai dar errado, isso aqui não vai ser. Nos ajuda, meu Deus, agora, a atentarmos para a nossa própria vida e para a doutrina, para a palavra, para o ensinamento que nós já recebemos, já aprendemos, já recebemos do Senhor. Quando nós falamos daquela palavra, a palavra daqueles 4 que carregaram um paralítico, por que eles não pararam? Porque nada, eles já tinham dentro deles, nós vamos chegar até Jesus. Então um caminho longo não foi um impedimento, o peso daquele paralítico não foi um impedimento, a casa estar lotada não foi um impedimento, a altura que eles tiveram que subir não foi um impedimento. Por isso que a palavra diz assim, e vendo a fé que eles tinham. Eu oro para que o Senhor olhe e veja também, meu Deus, a fé que cada um de nós tem. Que o Senhor já veja agora, na tomada de decisões, na aplicação, meu Deus, de atitudes, na colocação, meu Pai, do nosso foco, onde não havia foco, onde havia relaxo, onde havia, meu Deus, uma atitude ainda bagunçada, descomprometida, atitude reptiliana que apenas fazemos
o que outros faziam. Quantas vezes o Senhor nos colocou como pai ou mãe, num contexto, num grupo, num lugar, e não fomos o pai e a mãe que devíamos ser. Fomos egoístas, não fomos generosos, não fomos liberais, não fomos mestres, mas apenas seguimos o fluxo, deixamos as coisas como estavam, perdemos oportunidades de fazer uma semeadura e depois de colhê-la também. Quantas colheitas que nós não fizemos porque não fizemos a semeadura como deveríamos ter feito. Quantas vezes que falamos até, mas o Senhor não tinha nos dado apenas as palavras, o Senhor nos deu entendimento para também agir, para nos posicionar, o Senhor nos deu, meu Pai, experiências para compartilhar, o Senhor nos deu dinheiro para investir, o Senhor nos deu capacidade para alterar coisas, mas nos contentamos apenas em falar e falar, quando tínhamos mais do que palavras para entregar, para derramar, para poder, meu Deus, usar. E eu peço agora que haja uma libertação, onde ainda há timidez, onde há bloqueios. Senhor, liberta pessoas aqui agora. Liberta-nos, meu Deus, liberta, onde ainda há essa prisão, esse aprisionamento, onde há, meu Pai, esses bloqueios, por crenças que nós ainda aceitamos e que o Senhor diz, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Que prevaleça, meu Deus, agora o poder do Senhor, o poder de Cristo, a libertação do Senhor sobre cada um de nós. Eu declaro que caia por terra agora as prisões mentais, espirituais, emocionais, e que venha, meu Pai, se levantar esse homem que vai se atentar à doutrina, que vai investir em si mesmo, que vai investir onde pode e deve investir, nas próprias palavras, nos pensamentos, nas ações intencionais e não apenas nas reptilianas, aquela que a pessoa repete porque todo mundo fala, porque é como todo mundo já reage. Eu oro, meu Deus, eu consagro esses 52 dias que nós vamos fazer. E eu declaro que essa palavra seja vivida intensa e plenamente. E que assim como Neemias, que tenhamos resultados extraordinários, poderosos, que vejamos coisas e vivamos coisas que nunca vivemos antes. Eu tomo posse, meu Deus, de restaurações internas e externas. Eu tomo posse, meu Deus, de bênçãos. Eu tomo posse de milagres acontecendo por aquilo que nós vamos gerar com o Senhor na nossa própria mente, na nossa vida, na nossa casa, no nosso casamento, na nossa família, na nossa área, meu Pai, profissional, na área financeira, na nossa saúde. Eu declaro bênçãos, eu declaro restaurações, eu declaro milagres, eu tomo posse de cada um deles já em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor, meu Pai, nos sustente e valide cada uma das nossas atitudes, os nossos passos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.